Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Hoje, meus queridos, estou passando aqui para deixar uma mensagem no canal, Mais uma mensagem. Mas antes eu quero aqui agradecer a todos vocês inscritos aí no meu canal. Muito obrigado por se inscrever, compartilhar meus vídeos, assistir, comentar. Assim eu estou aprendendo cada vez mais com vocês. De coração, muito obrigado mesmo. E vocês, meus queridos, que não se inscreveram ainda, eu peço vocês a se inscrever, assistir os vídeos, compartilhar aí com seus amigos e familiares. Assiste aí do início ao final para você entender a mensagem que está sendo transmitida por mim, que é a palavra de Deus. Gostando, deixa o seu like e ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. Assim vocês me ajudam a levar essa mensagem a mais pessoas. Mas antes, meus queridos, eu gostaria aqui de apresentar a vocês meus livros, que eu estudo, meu livro de estudo, Bíblia, uma coleçãozinha, mas uma outra Bíblia aqui, de estudo. Tem essa aqui, letra grande, João Ferreira de Almeida, atualizada, Gosto muito de estudar. E tem também meu livro, que eu gosto muito, que é esse livro aqui, A Guerra dos Judeus com os Romanos. Esse livro, meus queridos, foi um presente que eu ganhei das minhas 3 filhas e da minha esposa e meu genro. Eles combinaram aí e me deu esse livro de presente. Gosto muito, Agradeço muito eles por ter me dado esse livro, que eu passo meu tempo, muitas vezes que estou em casa, estudando, para mim ter mais conhecimento, que o conhecimento é sempre bom. E também falo com você, se você tiver curiosidade, estuda, busca conhecer, que é bom demais você ser bem informado com relação à palavra de Deus. Hoje eu quero falar de Jó, iniciar ali um estudo no livro de Jó. Não vou aprofundar muito, que é só mesmo para ter uma base do estudo. Quero fazer um vídeo não muito extenso, mas eu quero falar de um camarada chamado Satanás, que o sistema religioso plantou na mente das pessoas, que existe um Satanás, que é um ser, que esse Satanás caiu do céu, e depois nós em graça entendemos que não é bem assim, Quando a gente está no sistema religioso, nós sabemos que lá, que esse Satanás existe, que o povo tudo é bonzinho, Tem aqueles que não é tão bonzinho, que ali o Satanás entra no coração daquela pessoa, que aquela pessoa vai lá e faz uma coisa do mal, pratica o mal, mas porém aquela pessoa é uma vítima de Satanás. Mas será que esse espírito chamado Satanás existe? Ou isso é um título dado a alguém que pensa ao contrário a outra pessoa, um adversário? Entende? Para entender isso nós precisamos ler. Hoje eu quero ler aqui na Bíblia Ferreira de Almeida, século 21, é muito facinho de entender. Mas vamos falar um pouco, do livro de Jó. O livro de Jó, nós não sabemos quem foi o seu autor. Se foi Moisés, foi por volta de 1440 a.C. Se foi Salomão, foi em 950 a.C. Não podemos afirmar quem foi. Os candidatos, Mas mais provável, eles dizem que o Jó, o Eliú, Moisés, Salomão. Desses 3, eu, particularmente, eu quero acreditar que foi Salomão, porque Salomão, ele escreveu ali Provérbios, Cantares, e tem mais livro dele, de autoria dele. Agora o Satanás, que nós queremos entender quem é, nós temos que estudar para nós poder entender. Jó, vamos estudar aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, até o 8, para nós poder entender um pouco. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. Olha, aqui a gente já começa a entender que tinha um espírito ali, um homem, pode ser um homem que veio ali também,
o Satanás veio trajado de pessoas ali, se nós for entender o livro de Jó. Versículo 7, o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. Então você vê aqui que Satanás ele rodeava a terra e passeava por ela ali. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Vamos estudar também o versículo 9. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem interesse? Aqui quer dizer que Satanás aqui já colocou uma dúvida no coração de Deus. E ali, se você começar a continuar o estudo, você vai entender que Deus permite Satanás tocar nas coisas de Jó. E porém, ele não podia tocar na vida de Jó. Mas eu acredito que esse Satanás aqui era uma pessoa. É uma pessoa que era um adversário de Jó ali. Porque essa história também, ela me parece uma história motivacional, narrada por Salomão. Eu acredito muito que esse livro de Jó foi escrito por Salomão. Eu quero acreditar isso, porque na Bíblia de estudo, lá está esses 3 personagens, né, pode um deles ser o autor do livro de Jó. Mas a ideia hoje, né, não é estudar o livro de Jó todo, saber o que aconteceu. Porque nas narrativas ali do livro, você vai entender que Deus permite e ali Satanás permite, né, o acontecimento ali, a ruína da vida de Jó, sempre destruir as coisas de Jó, como ver os caldeus ali, os amorreus ali, os amoneus ali, que matavam as coisas, matavam o povo, e só ficava um personagem para ir lá dar a notícia a Jó, né? Aí ele, no final ele falava assim: olha, aconteceu isso e isso, eu fiquei vivo para trazer a notícia, não é isso? No continuamento da história de Jó, é isso que nós entendemos. Mas como a ideia hoje a gente quer saber do Satanás, vamos ver em Mateus, lá no Mateus capítulo 16, né? Mateus capítulo 16, vamos estudar do versículo 22 e 23, nós ver Mateus 16, versículo 22 e 23. Jesus de Nazaré, ele estava conversando com Pedro ali, mas eu vou pegar do versículo 21 até o 23, é melhor para nós entender. Mateus 16, versículo 21 a 23. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ali sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitado ao 3º dia. Então aqui, Jesus de Nazaré já está falando com Pedro que era necessário ele ir para Jerusalém para que acontecesse aquelas coisas ali pelos líderes ali religiosos, doutores do templo, os escribas ali, né, que fazesse acontecer o que ia acontecer, que já tinha sido escrito ali pelos profetas, né, que deu a revelação através de Deus. Então, quando Jesus de Nazaré começa a falar para Pedro essas coisas, veja que Pedro não gostou e começou a repreender Jesus. Versículo 22, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontece. Olha que Pedro fala para Jesus. Pedro chama Jesus ali em particular e fala: não, Senhor, Deus tem compaixão de ti. Então ele já estava sendo ao contrário os planos de Deus para Jesus de Nazaré. Porque para esse fim, Jesus de Nazaré ele veio para morrer, né? Ele veio ensinar o povo ali, morrer ali na cruz, o sangue ali para livrar aquele povo daquele pecado de lei, né? Libertar eles da escravidão do pecado. Então para aí Jesus veio. Quando Jesus fala que está chegando o tempo, Pedro aqui não aceita.
E Pedro fala essas palavras que eu falei, que eu li, né, aqui na Bíblia. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Olha aqui, Pedro é um Satanás. Jesus de Nazaré chama ele de Satanás. Tu és, para mim, motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então aqui dá a entender que a pessoa que é um adversário de outra pessoa, a pessoa que não gosta muito de alguém, ou que alguém tem ali uma ideia, aquela outra pessoa não aceita, ele é um Satanás e não um espírito maligno. Porque senão Jesus de Nazaré tinha falado com Pedro: olha, o Satanás está dentro de você. Mas você acha que Jesus ia aceitar Satanás andar com ele e os discípulos ali? Não, Jesus falou com Pedro: para trás de mim, Satanás. Está bem claro, eu convido você a ler na sua Bíblia aí o que eu li, né? O capítulo, o versículo que eu li, você comparar, para não ficar só no que eu estou estudando, para você não falar assim, não, o irmão Jair, ele está estudando ali, ele está falando uma coisa, né, que ele está entendendo, mas não, está em toda a Bíblia, pode ver na sua Bíblia. Essa que eu estudei aqui é Almeida, né? João Ferreira de Almeida, século 21, muito boa de entender. Agora vamos ver também que Pedro, esse mesmo Pedro, chama alguém de Satanás. Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, né? Para nós poder entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Capítulo 5, do versículo 3 e 4. Vamos ver quem Pedro chamou de Satanás. Então Pedro perguntou a Ananias: por que, Satanás, encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Então, por que, Satanás? Ele não falou assim, por que Satanás entrou em você? Não foi por que Satanás encheu o teu coração, chamando ali Ananias de Satanás. Vê na sua Bíblia, versículo 4, enquanto o possuía não era teu, e depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder. Como planejaste isto no coração, não mentisse aos homens, mas a Deus. Olha aí, ele, Ananias, colocou isso no coração, está aqui no versículo 4, ele mesmo, né, por vontade própria, ele pegou o dinheiro ali, né, vendeu por aquele valor, pegou parte do dinheiro ali, escondeu, né? Isso foi coisa do coração dele, do lado carnal dele, né? Do lado homem, né? Não foi do lado espiritual, do lado carnal. Ele quis usar uma ganância. E ali Pedro chama ele de Satanás. Sabemos que essa passagem aqui era na época ainda de leis, né? Os moradores judeus ali de Israel, ali de Jerusalém, eles tinham, na época dos apóstolos, eles tinham que vender os seus bens ali e dividir em partes iguais, não usar de esperteza, né? E Pedro, entendendo aquilo, Pedro chama ele de Satanás. Então aqui nós acabamos de entender a mais que não existe um ser chamado Satanás, e sim uma pessoa que torna adversário de uma outra pessoa ou que tem ideia ao contrário. O título lá em Israel, nessa época, era de ser chamado de Satanás, e não um espírito, né, que infiltrava ali no meio das pessoas. Nessa época não existia pobre ali em Jerusalém, eles tinham que dividir com os apóstolos mesmo. Isso era permitido por Deus. Você pode ver o texto aí na sua Bíblia, pode ler o contexto, que você vai entender que nessa época sim eles tinham de dividir mesmo, né? E se não dividisse, acontecia o que aconteceu com Ananias e a sua esposa, que eles morreram, né? Eles morreram ali na mesma hora ali, morreu Ananias, depois em seguida
ver a esposa, morreu também por mentir para Deus, né? E ali Pedro fala que não mentiu aos homens e sim mentiu para Deus. O apóstolo Paulo também, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 14 e 18, a gente também vê Paulo também chamando, né, ali o sistema, aquele sistema do templo ali, os judeus ali que mataram Jesus, né? A gente vê Paulo chamando eles de Satanás, né? Porque eles eram adversários, eles eram ao contrário do ensinamento da graça. Eles não aceitavam que o evangelho da graça fosse pregado a eles, porque Deus, através da morte de Jesus, Deus levanta Paulo ali como apóstolo para pregar para os gentios e também aos judeus que queressem aceitar ali a mensagem da graça. Mas esses judeus, eles se tornaram Satanás ali para não deixar Paulo e ensinar o evangelho da graça, aquela nação ali de Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Paulo falando: pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, em Cristo Jesus na Judéia, porque também sofreste de vossos concidadãos o mesmo que elas sofreram dos judeus. Olha ele falando. Sofrer dos judeus. Versículo 15. Estes mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens. Falando dos judeus ali do templo, falando ali dos acontecimentos ali que estavam acontecendo, porque Paulo não podiam ir levar o evangelho lá em Tessalonicenses, lá para eles, lá, aquelas igrejas, porque esses doutores da lei, esses mestres da lei, esses fariseus, esses judeus, aqueles sistema ali que operava no templo, que mataram Jesus, como ele disse aqui, estava impedindo Paulo, né? Ele estava impedindo para Paulo não poder desenvolver o trabalho do evangelho da graça que foi dado a eles. Versículo 16. E nos impede de pregar aos gentios para que sejam salvos. E desse modo aumenta sempre a medida dos seus pecados, mas por fim a ira lhes sobreveio. Então, aqui Paulo está falando quem é o Satanás. Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Versículo 18. E por isso queremos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Olha aí, o apóstolo Paulo, chamando os judeus, né, doutores do templo, ali da lei, de Satanás. Porque era ao contrário, Paulo ensinar, né, e pregar o evangelho aos gentios. Então, aqueles adversários de Paulo ali, que estavam atrapalhando o trabalho de Paulo, era sim um Satanás, e não um espírito. Você não vê Paulo ali tratando de um ser, de um espírito, né, do mal, que viesse ali agora atrapalhar, né, o seu trabalho. Não, Paulo estava falando, Paulo citou aí quem eram as pessoas, né, que estavam impedindo, e falou que eles eram Satanás, como Jesus fala lá em Mateus, para Pedro, que Pedro era um Satanás, como Ananias também, né, era um Satanás, como diz Pedro. Meus queridos, no sistema religioso
Fiquei lá por 15 anos, né? Lá eu tinha o maior medo desse cara chamado Satanás, né? Porque a gente não estuda, a gente vai ali pelo que o pastor fala, né? Pelo que tem sendo ensinado ali, aquele alimento ali de uma qualidade que não é boa, né? A gente está engolindo aquilo ali, pensando que é uma coisa, mas na realidade é outra, né? Eu li aqui na minha Bíblia, né? Você pode também, ao ver esse vídeo e assistir meu vídeo, você pode também pegar a sua Bíblia, não tem segredo, e começar a estudar. Deus vai te mostrar, né? Porque não existe um ser espiritual que entra no homem bonzinho para fazer o mal e depois aquela pessoa praticou aquele mal, aquele ser sai, aquele espírito sai e a pessoa se torna uma vítima. Não é nada disso, meus queridos. Não é nada disso. Isso é engano. Isso é engano. A pessoa que tem ideia contrária a outra pessoa, ele é um Satanás para aquela outra pessoa. Está escrito, né? Você pode ver que você vai entender, vai chegar ao conhecimento e Deus vai te libertar desse sistema religioso, desse sistema que põe medo, põe culpa, te aprisiona para ficar lá alimentando o ego de pastor, enriquecendo aquela igreja, aquela denominação, sendo que na verdade quem está sendo abençoado é a igreja e não você, porque vocês que estão aí nesses templos religiosos estão trabalhando para encher, né, bolso, cofre das igrejas, dar carro de luxo, pastor, ar-condicionado, enquanto muitas vezes na casa de muitas pessoas falta um medicamento, muitas vezes falta ter o pão de cada dia, porque tem pessoas que recebem, né, pouco, às vezes não tem um benefício do governo, mas ali tem que tirar os 10% para aqueles pastores. Sabemos que esses rudimentos de leis foi tudo aniquilado na cruz, né? Sabemos que essas coisas teve fim, mas eles mistura lei com graça, mais da lei, menos da graça, para fazer uma confusão na sua mente, para induzir você ao erro. Mas você é livre, meus queridos, vocês são livres, né? Eu estou falando aqui para pessoas que não conhecem ainda a graça, para pessoas que estão lá preso e muitas vezes atrás de uma cura, de um milagre, dinheiro mais dinheiro, né? Campanha mais campanha e nada de acontecer esse milagre. Meus queridos, ali são obra de homem, carne ativada e não obra do Espírito Santo. Quando você começa a entender o Evangelho da Graça, a Palavra de Deus, quando Deus toca no seu coração e mostra a verdade, o Espírito começa a agir na sua vida e as coisas começam a mudar. Mas para isso você tem que entender e tem que querer saber e conhecer. Porque às vezes você vê a mensagem aí minha, de muitos outros irmãos aí, irmãs que também estão ministrando aí a graça. Às vezes você tem dúvida, tem medo, chega, vai lá, tirar a dúvida com o seu pastor, ele fala, não, esses caras é herege. Entende? E o que é certo é o que nós ensinamos aqui, porque ele não quer perder você, porque perdendo uma pessoa na igreja, ele está perdendo os 10% daquela pessoa contribui. Ele está perdendo ali as campanhas que aquela pessoa leva dinheiro ali naqueles envelopes. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Pensa bem, reflete, conhece a graça, busca conhecer para você se libertar desse sistema corrupto que está aí atrapalhando você ter uma vida, você viver o reino. Porque viver o reino é isso, é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo, fazer o bem. Se você pode ajudar alguém, ajude. Se você não pode, ore a Deus, pede para que Deus, né, possa retribuir na vida daquela pessoa e suprir as suas necessidades. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa, né? Agradeço muito vocês que assistem, né? Peço vocês que me ajudem, inscreva daí no meu canal, assiste os vídeos, divulgue meus vídeos aí para mais pessoas, né? Deixe o seu like aí para crescimento do canal, porque a mensagem da graça tem que crescer, tem que alcançar mais pessoas, né? Porque
você sendo liberto, você saindo do engano, do erro, você ter uma vida com Cristo, né? Porque aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, né? Qualquer lugar, numa viagem, o Espírito Santo está com você. Deus sabe onde você está, porque foi Ele que te pôs nesse mundo e Ele que te guia, Ele que te dá vida, entende? A cada momento que você está vivendo, Ele está presente. Não existe um lugar santo onde que Deus está e um lugar onde que Deus não está. Tudo foi Ele que construiu, é dele, Ele fez para Ele. Inclusive você está no meio do que Ele fez com as mãos dele e você é um eleito do Senhor. A mensagem é essa. Agradeço muito e muito a cada um de vocês. Graça e paz. Até um próximo vídeo.